A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Eclesiastes 3, verso de número 1, que vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando entendemos que é um tempo determinado para todas as coisas, nós deixamos de ficar ansiosos. Nós paramos de ficarmos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. Coloque uma coisa na tábua do seu coração e na sua mente: Deus, ele não perde o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas e ele quer, através dessa palavra, que a gente venha entender que ele tem um tempo para trabalhar. Ele tem um tempo para cada propósito. Ele tem um tempo para fazer acontecer os planos e os projetos que ele designou para a nossa história. Não adianta, irmãos, ficarmos inquietos, não adianta ficarmos ansiosos, preocupados, porque isso não vai adiantar. Muitas vezes nós tornamos o nosso dia mais pesado porque nos inquietamos, porque ficamos pensando naquilo que ainda não aconteceu, ficamos pensando na porta que não abriu, ficamos pensando no problema que a gente não pode solucionar e esquecemos do que a palavra do Senhor nos diz, que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele nunca perde o controle de nada. Declare comigo: tudo no tempo de Deus é perfeito. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Aí você vê aqui no verso 2 que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, ninguém, irmãos, ninguém arranca aquilo que plantou no dia que plantou. A pessoa precisa esperar o tempo da colheita. Tem muitas pessoas que não querem esperar a colheita. Rabasto candaraia, ramanda candaraia. O Senhor está falando contigo e está dizendo: por que tanta inquietude para a colheita? Sendo que você plantou, você precisa aguardar. Você tem que deixar a semente germinar. Você tem que deixar as coisas fluírem da forma que precisa ser. Eu sei que muitas vezes, irmãos, queremos a resposta para logo. Eu sei que muitas vezes queremos que Deus, ele venha agir logo, que ele venha intervir na nossa situação e trazer resposta ao nosso coração. Mas precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito. Precisamos entender que Deus não perde o controle de nada. E às vezes, Deus permite o tempo da espera na minha e na sua vida para entendermos que ele tem o controle de tudo. Não é você, não sou eu, não somos nós que temos o controle. Mas quem tem o controle é o nosso Deus. É ele quem trabalha ao nosso favor. É ele quem faz os milagres acontecerem. É ele quem traz a resposta ao nosso coração. É ele quem abre a porta. As dificuldades, meu irmão e minha irmã, é ele que faz ali nelas nascerem um milagre. As dificuldades não são para vergonha. Não são para tristeza e nem para angústia, mas é para que a gente viva o melhor de Deus, compreendendo que no tempo dele tudo é perfeito. Você observa no verso 3 aqui, ó: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Você observa que aqui o sábio Salomão, ele vai deixar bem claro que tem um tempo para acontecer cada coisa. Tem um tempo que a pessoa morre, mas tem um tempo que a pessoa também recebe a cura. Tem um tempo, meu irmão e minha irmã, que se derruba, mas tem um tempo que se edifica. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem compreender isso. Aí querem viver o tempo da abundância o tempo inteiro. Querem viver o tempo da resposta o tempo inteiro. E essa não é a vida que o Senhor nos prometeu. Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos o que, irmãos? Aflições. Mas ele manda a gente ter bom ânimo, pois ele venceu. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Até Jesus, irmãos, que é o nosso Pai, ele precisou esperar um tempo para que ele pudesse assim cumprir o propósito de Deus. Jesus, ele veio ao mundo respeitando cada fase da vida. Aí eu te pergunto, quem somos nós para não respeitarmos as fases?
Quem somos nós para pularmos fases, sendo que o Filho de Deus não pulou nenhuma? Rabasturi andaraia. Declare comigo, eu não vou pular fases, eu vou viver cada etapa, porque elas me ensinam. Eu não vou pular fase, eu vou viver cada etapa, porque elas me ensinam. Cada etapa que você vive não é perca de tempo, mas é o ensinamento de Deus. O tempo de chorar te ensina, o tempo de sorrir também te ensina. O tempo de colher te ensina, mas o tempo de plantar também te ensina. Nós precisamos estar aptos a aprendermos, irmãos, em todas as fases da vida. Porque todas as fases da nossa vida têm um aprendizado para nós. Eu quero lhe dizer através dessa palavra que muitas coisas não aconteceram como você quis. É a resposta de Deus para você. Porque Deus, ele sabe o tempo certo e ele está lhe ensinando. Ele está ensinando você, ele está moldando o seu caráter. Ele está lhe lapidando. Eu sei que o tempo de esperar não é fácil. Eu sei que o tempo em que somos trabalhados não é fácil. Por quê? Porque nós queremos ver o resultado. Porque nós queremos que Deus trabalhe logo ao nosso favor. Mas aprendemos que as coisas não são dessa forma. Aprendemos que Deus tem um controle de tudo, e quando eu entendo que Deus tem um controle de tudo, eu compreendo que Ele vai trabalhar no tempo dEle, vai ser perfeito o que Ele vai fazer. Quando você aguarda em Deus, você não perde tempo, você tem convicção, você tem certeza da vitória. As etapas, as fases da vida precisam ser vividas para que você venha extrair delas ensinamento. Você sabia que cada fase traz um ensinamento para você? Eu tenho certeza que você não pensa como você pensava 10 anos atrás. Hoje você já não pensa mais da mesma forma. Como você pensava 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Por quê? Porque cada fase te ensina algo diferente. A porta que se fecha, o desemprego que chega, a luta, a adversidade, a enfermidade, o problema financeiro. Cada fase que vivemos, irmãos, nós aprendemos um pouco com ela. Aí eu acho lindo que o Filho de Deus, ele veio respeitando as fases. Maria, ela engravidou, ela deu à luz. Jesus foi criança, foi adolescente, foi jovem e depois se tornou um homem. Só quando ele estava apto, quando ele estava preparado, a Bíblia nos diz que ele inicia o ministério. Apesar dele ser o Filho de Deus, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que ele respeitou as fases. Ele respeitou o tempo. E o Senhor diz para você hoje, respeite cada fase, respeite o tempo. Por quê? Porque as coisas quando acontecem, a gente respeitando as fases e o tempo é de uma maneira perfeita. Nós conseguimos nos alegrar. Nós conseguimos sentir paz. Tem muitas pessoas, irmãos, que atropelam as fases da vida. Tem muitas pessoas que vivem as coisas precocemente. E não acontece de forma perfeita. Pegue um fruto. Passe por uma árvore, ela está cheia de frutos, ainda estão verdes, não estão prontos para serem comidos. Mas se você pegar e comer, ela não vai ter, meu irmão e minha irmã, o mesmo gosto. Aquela fruta, ela não vai estar da mesma forma se ela estivesse madura. Assim é as fases da vida. Você só sente prazer em cada uma delas quando é o tempo certo. É por isso que Deus, ele te trouxe aqui, para que você respeite as fases. Para que você não seja uma pessoa que fica se abatendo, dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, as coisas não estão acontecendo da forma que eu pensei, tudo fugiu do meu controle. Às vezes nos entristecemos porque não entendemos que para tudo tem um tempo determinado. Declare comigo: meu Deus não perde o controle de nada e tudo no tempo dele é perfeito. O meu Deus não perde o controle de nada e tudo no tempo dele é perfeito. Existem pessoas, irmãos, que elas estão aqui entristecidas, abatidas, angustiadas, porque algumas coisas saíram do controle delas. Mas eu quero lhe dizer algo: saiu do teu controle, mas do de Deus não. Deus continua no controle, respeite cada fase. Verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. Você observa que como tem um tempo de chorar, também tem um tempo de rir. O tempo de rir vai chegar para você, o tempo de colheita vai chegar para você, o tempo de edificar vai chegar para você. E aqui nós vemos mais tempo de prantear e tempo de saltar de alegria.
Vai chegar o tempo de você saltar de alegria. Vai chegar o tempo de você se regozijar com os resultados que Deus vai trazer para sua vida. Mas respeite a fase que você está vivendo. Se for uma fase para chorar, chore mesmo. Se for uma fase para sorrir, sorria mesmo. Aproveite cada oportunidade, porque a vida ela não volta, irmãos. E tudo que Deus permite na nossa história é um aprendizado. Cada fase é como se a gente, irmãos, estivesse em uma escola constantemente. E Deus estivesse neste mundo nos ensinando. Ele está nos ensinando a ser forte. Ele está nos ensinando a ter resiliência, a termos fé, esperança, expectativa. Ele está nos ensinando a confiarmos nele. Não pense você que é um castigo. Você é privilegiado. Você é privilegiada. Deus está te ensinando a confiar nele. Deus está te ensinando, meu irmão e minha irmã, a depositar a confiança inteiramente nele. Quando você entende que tem um tempo determinado para tudo, você começa a descansar. Aquilo que ainda não aconteceu, você entende, é porque não é para acontecer agora, mas o meu Deus está no controle. Você já parou para analisar que quando você começa a colocar na sua mente, na tábua do seu coração, que Deus está no controle, uma paz que excede todo o entendimento começa a tomar conta de você, e você começa a entender, Deus não perdeu o controle de nada, eu não preciso me preocupar. O tempo da colheita vai chegar, a porta vai abrir, as coisas vão melhorar. São pensamentos otimistas, pensamentos de esperança em Deus, pensamentos de fé, de convicção e certeza de que Deus, ele não perdeu o controle de nada e que ele trabalha a favor dos seus filhos. Deus está trabalhando por você. Deus, ele está trabalhando em você. Às vezes pensamos que é somente por nós, mas não. Muitas vezes é em nós. Nós precisamos ser trabalhados, por isso existe o tempo. Por isso precisamos respeitar as fases. Por isso não podemos deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. Declare comigo, eu vou respeitar cada fase sem deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Eu vou respeitar cada fase sem deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Eu sei que tem fases que se a gente pudesse, a gente pulava. Eu sei que tem processos que se a gente pudesse, a gente acelerava. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não acelere, não pule fases. Seja alguém que diz, eis-me aqui, Senhor, para aprender. Porque a tua palavra diz que tem um tempo para todas as coisas. Sabe o que é que eu compreendo, Senhor? Que o Senhor não perde o controle de nada. Então, se o Senhor não perder o controle, eu não preciso me inquietar. Se o Senhor não perder o controle, eu não preciso me preocupar com nada. Eu só tenho que entender que o Senhor está trabalhando por mim e em mim. Tem gente, irmãos, que era tão ansioso. Tem gente que não sabia esperar. Tem gente que não sabia o que era aguardar, mas hoje vive esta fase de esperar com paciência. Hoje vive esta fase de compreender que para tudo tem um tempo determinado. E hoje você é outra pessoa. Hoje você é outro homem, você é outra mulher. Às vezes pensamos que Deus está nos castigando, mas não, Ele está nos ensinando. O que hoje soa para você como um castigo é Deus te ensinando, é Deus forjando o teu caráter, é Deus te moldando, é Deus olhando para você e dizendo, eu estou no controle, mas eu quero te ensinar a confiar. Eu estou no controle, mas eu quero te ensinar que eu tenho o controle de tudo e não você. Tem momentos que Deus, ele nos mostra que nós não temos o controle de nada. E tem pessoas que estão exatamente dessa forma, olhando para a história e vendo, eu não tenho controle de nada. Eu não posso fazer nada. A palavra do Senhor nos diz que por mais ansiosos que a gente venha estar, nós não podemos acrescentar um minuto, um segundo à nossa vida. Ou seja, nós não podemos fazer nada. A ansiedade, ela só te adoece. A ansiedade, ela só faz você perder a fé, a confiança em Deus. Então seja alguém que entende, Deus, ele tem um tempo para trabalhar. Se ainda não aconteceu o que Deus me prometeu, é porque não é o tempo, eu não estou preparada ainda. Eu não estou preparado ainda. Tem muita gente que tem a ideia errônea e pensa que Deus está preparando a promessa, Deus está preparando o milagre. Não. O milagre e a promessa sempre estiveram preparados. Quem Deus está preparando é você. Ele está ali preparando para você receber.
Ele está lhe preparando para que você venha estar apto, para que você venha estar apta para viver os projetos dele na sua história. Porque o tempo de Deus, meu irmão e minha irmã, é perfeito. O tempo de Deus serve para trabalhar em nós, para recebermos a promessa. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus enriquece e não traz consigo o acréscimo de dores. Ou seja, Deus traz a bênção para a nossa vida, mas ela não vem com dores e aflições para a nossa história. E para que isso venha a acontecer de maneira perfeita, para que a promessa venha se encaixar de maneira perfeita na nossa vida, Deus primeiro precisa trabalhar em nós. Deus primeiro precisa nos moldar. E é isso que Ele está fazendo com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Não é um castigo. É uma preparação de Deus, porque para todo o propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. Deus não lhe esqueceu, Deus não lhe abandonou. Ele só está te ensinando a respeitar as fases da vida. Ele só está te ensinando a ser alguém que respeita o processo, alguém que confia no Criador. Nós somos a criatura e Ele é o Criador. O Criador sempre faz o que é melhor para a criatura. Então, o que você está vivendo hoje é porque o Senhor sabe que é o melhor para a sua vida, mesmo que você não esteja entendendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que tudo no teu tempo é perfeito e que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. A ansiedade, Senhor, ela só nos adoece. Eu te peço, nos liberta da ansiedade. Nos liberta, Senhor, de querermos as coisas no nosso tempo. Nós temos que entender, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo e que tudo no teu tempo é de maneira perfeita. O Senhor está trabalhando em nós, trabalha no nosso coração. Acrescenta-nos fé, confiança, Pai. Ó Senhor, que possamos olhar somente para basto, candaraia para Ti. Porque o Senhor não perde o controle de nada. Nós sabemos que em todas as circunstâncias, Pai, o Senhor está conosco cada fase. Que nós possamos, meu Pai, respeitar as fases da vida, sabendo que o Senhor está conosco em cada uma delas, nos ensinando, nos lapidando, nos fortalecendo, meu Deus amado, acrescentando-nos fé, porque é isso que precisamos, Pai. Diariamente precisamos ter a nossa fé moldada, trabalhada, para que possamos confiar inteiramente no Senhor. Tem pessoas aqui, Pai, que estão me ouvindo agora, que estão aprendendo a confiar em Ti. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o Senhor está ensinando ela a ser mais forte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um tempo certo para agir, para trabalhar, e tudo no Teu tempo é de maneira perfeita. Nos mostra isso, Pai, a cada dia, para que possamos entender que o tempo não é um castigo, mas é uma preparação. É o Senhor nos moldando e nos preparando para recebermos o milagre. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois
pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Respeite os processos. Para todas as coisas tem um tempo determinado. Deus, Ele está trabalhando em você para que você possa viver a boa e agradável e perfeita vontade dEle na sua vida. Deus nunca perde o controle de nada. Respeite o tempo dEle, pois tudo no tempo dEle acontece de maneira perfeita. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está trabalhando ao seu favor. Que Deus te abençoe.